Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Sou eu, Danilo, aqui da Livraria São Francisco, falando um pouco mais nesse momento de quarentena. A gente está num play aqui meio vazio, completamente desinfetado, para tentar manter o mínimo de comunicação e de sanidade mental possível. A criança está brincando um pouco mais à frente ali, não tem mais criança nenhuma no play que frequente o play ou qualquer coisa que o valha. E os brinquedos foram desinfetados por mim mesmo agora, passei álcool gel em tudo. Eu queria falar um pouco sobre liderança nesse momento. Os adultos leem muito livros sobre lideranças, sobre mindsets e coisas desse gênero. A gente tem muito receio desses livros. Quem já acompanha aqui as nossas falas sabe que a gente fala desses livros com certa cautela, porque acha que esses livros prometem uma mudança de mundos e não produzem, na verdade, nada disso. É feito só para vender livro, é mais publicidade. A própria autoajuda tem esses limites, mas a gente vê um dos 20 livros mais vendidos no Brasil são livros que têm a liderança como a liderança e, digamos assim, a autoliderança, a autoafirmação como elemento principal das suas histórias, das suas narrativas. Olha, é muito interessante. Eu trabalhei numa escola que as crianças do ensino fundamental recebiam uma metodologia de trabalho de ensino que era chamada de o líder em mim. O líder em mim era algo que as crianças tinham que fazer pelo menos uma vez por dia para dar conta de coisas como autoafirmação e autojustificação das coisas, como se criasse uma consciência de liderança nas crianças desde cedo. Eu não sei se isso funciona, porque essas crianças no mínimo devem ter ainda 10 anos no máximo e eram submetidas a isso enquanto tinham 5. E naturalmente o nível de concepção delas é mínimo em relação a isso. Bom, e aí essas crianças elas eram submetidas a esse tipo de treinamento, já é uma coisa muito do corporativo, influenciado das crianças. Mas isso é muito interessante porque a gente hoje lida com líderes que são absolutamente inertes e ineficientes. A gente fala bem de Dórias e Wilson Witzel que tem por aí, que estão tomando de fato medidas emergenciais importantes, mas é só porque o nosso sarrafo é muito baixo em relação ao que a gente espera de um líder e do nosso líder principal, que seria o presidente da República, que é um jumento absoluto, né? Assim, e que está, inclusive, rodeado de outros incompetentes e, inclusive, é apoiado por outros membros de igrejas e afins, líderes religiosos, que acham que a condensação, a aglomeração de crentes nesse momento, de fiéis nesse momento dentro de uma igreja, é algo absolutamente normal e que a epidemia é só uma gripezinha. Não é nada de gripezinha, é preciso tomar muito cuidado com isso. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, mas a primeira impressão do livreiro é essa, de que a gente compra uma ideia de liderança e, na verdade, não consegue enxergar que essa qualidade de liderança exista. Ou pelo menos os líderes que foram mais escolhidos no meio dessa confusão toda são os líderes mais incapazes possíveis, assim. Diante disso, é preciso repensar que as leituras que fazemos e diante dos exemplos de lideranças que temos podem mudar, assim, né? A gente tem o modelo do líder empresarial, que na verdade é um administrador de empresas, mas a gente também tinha que pensar na ideia de liderança política, na liderança intelectual, na liderança moral, que são fatores, que são valores que se perderam muito na sociedade, que no geral mereciam mais compreensão nossa e mais leitura nossa sobre, e a gente descartar que esses líderes incompetentes, vamos chamá-los assim, os não líderes, os anti-líderes, são muito prejudiciais em momentos de quarentena, em momentos de necessidade de união e de compreensão de certas questões, como a gente está necessitando agora por conta da epidemia de coronavírus e à frente. Essa então vai ser uma sériezinha que a gente vai fazer mais à frente, tá? A gente tem alguns livros sobre liderança aqui na livraria. Se você tiver interesse em algum, eu posso fazer algumas sugestões boas sobre isso, mas é muito importante que a gente entenda o modelo de liderança que a gente quer e entender que esse modelo de liderança implica em elementos que são hoje cruciais, sobretudo em momentos de catástrofe. Beleza? Aqui, ó, o pequenininho tá aqui brincando com a gente. Bom, a gente fica por aqui.
e acabou de tomar um escorregão, mas tá tudo certo. Um abraço.